Ó fé, não tenhas medo da razão quem te criou. Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Nós estamos já há alguns dias refletindo sobre o primeiro artigo da profissão de fé, o nosso credo. Esse artigo ele faz a seguinte afirmação: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E muitas verdades estão contidas dentro desta afirmação de fé. Por isso esse artigo no catecismo ele é dividido em 6 parágrafos. E nós estamos na reflexão do 2º parágrafo. No primeiro, nós refletimos sobre a afirmação creio em Deus. E nesse 2º parágrafo, nós estamos refletindo sobre a afirmação creio em Deus que é Pai. Então, refletimos sobre a paternidade divina. E na reflexão sobre a paternidade divina, é inevitável que nós toquemos naquele mistério central da nossa fé, que é o dogma, ou a verdade da Santíssima Trindade. Nas últimas semanas, nós já fomos meditando sobre a Santíssima Trindade, sobretudo sobre a maneira como nos foi revelada essa verdade. E hoje nós vamos concluir essa reflexão com a meditação daquilo que realmente o dogma afirma para nós. A verdade da Santíssima Trindade, ela sempre esteve na vida da igreja, porque foi comunicada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Já nas origens da raiz da fé, dessa fé viva da igreja, principalmente na pregação, na catequese, na oração da igreja, nós temos a afirmação da Santíssima Trindade. Aliás, ela está já na fórmula batismal. Jesus, quando ordena os apóstolos para irem pelo mundo pregar o evangelho, fazendo discípulos seus, ele manda que batize todos aqueles que creem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então essas formulações nós já temos nos escritos apostólicos, como aquela saudação paulina da 2ª carta aos Coríntios, que sempre é utilizada também no início da celebração eucarística, quando se diz a graça do Senhor Jesus Cristo, olha, a 2ª pessoa da Santíssima Trindade, né? O amor de Deus, a 1ª pessoa, e a comunhão do Espírito Santo, a 3ª pessoa, estejam com todos vós. No decurso dos primeiros séculos da história da igreja, a comunidade cristã, ela procurou formular de uma maneira mais explícita a sua fé trinitária, por 2 motivos principais. Primeiro, para que a própria igreja pudesse compreender melhor essa que é a verdade central da sua fé. E, em segundo lugar, para que pudesse se defender, ou melhor, defender essa verdade dos erros que já estavam começando a deformar aquilo que o Cristo transmitiu aos apóstolos. Esta formulação do dogma da Santíssima Trindade foi obra dos concílios antigos, né? A reunião das igrejas, a reunião dos bispos para o conhecimento melhor da verdade na escuta do Espírito Santo. Nessa obra que a igreja realizou por meio dos concílios, teve grande importância o trabalho teológico dos padres da igreja, que são aqueles primeiros escritores cristãos, né? E também foi tudo isso apoiado pelo senso da fé do povo cristão. Para a formulação do dogma da fé, a igreja recorreu, né, a alguns termos que são de origem filosófica. Vai falar aí de substância, de pessoa ou hipóstase, vai falar de relação, mas isso não significa que a fé tenha sido submetida a uma sabedoria humana, e sim que a igreja ela imprimiu um sentido novo a esses termos que já eram usados no meio dos ambientes filosóficos, mas que agora são adaptados para
ter um significado maior, um significado que não tinha antes, que pudesse expressar da maneira mais adequada possível, embora a gente já tenha refletido sobre isso, a nossa linguagem é sempre inadequada, mas pudesse refletir esse mistério inefável de Deus. Então, a igreja, ela adotou no mínimo 3 termos para falar, ou melhor, adotou 3 termos, mas alguns podem ser ditos de maneira diferente, para falar sobre o mistério da Santíssima Trindade. Então, ela usa o termo substância, que também pode ser traduzido por essência ou natureza, para designar em Deus a sua unidade. Então, substância, essência, natureza, é aquilo que há na unidade de Deus. Usa também o termo pessoa ou hipóstase para designar a distinção real que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas ou as 3 hipóstases da Santíssima Trindade. E por fim, usa o termo relação para mostrar aquilo que é a distinção entre as 3 pessoas. Ou seja, as 3 pessoas, elas são distintas entre si na sua relação, na sua referência de umas às outras. Então, o dogma, ele é formulado com 3 afirmações. A primeira afirmação é: a Trindade é una. Então, nós não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, que é justamente essa trindade consubstancial, ou essa trindade de pessoas que tem a mesma, a única substância divina. As pessoas divinas, elas não se dividem entre si, ou melhor, elas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma das pessoas é Deus por inteiro. Nós temos no Catecismo a afirmação do 4º Concílio Lateranense, de 1215, dizendo assim: o Pai é aquilo que é o Filho, o Filho é aquilo que é o Pai, o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho, isto é, um só Deus por sua natureza. Aliás, deixe-me fazer uma correção, essa afirmação é do Concílio de Toledo, 11º Concílio de Toledo, em 675. No Concílio Lateranense, nós temos a afirmação seguinte: cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isso é, a substância, a essência ou a natureza divina. A segunda afirmação que nós temos no dogma da Santíssima Trindade, mas é uma segunda afirmação não porque seja menos importante e nem é separável da primeira. Essa afirmação é: a unidade é trina, ou a unidade divina é trina. As pessoas divinas, elas são realmente distintas entre si. Deus, ele é único, mas ele não é solitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são nomes que designam modalidades do ser divino, porque eles realmente são distintos entre si. Seria um erro grave, e foi até uma heresia que se espalhou no início da igreja, afirmar que Deus é um só e que ora ele age como Pai, ora ele age como Filho, ora ele age como Espírito Santo. Essa aí é a heresia que nós chamamos de modalismo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam modos de agir de Deus. E na verdade não se trata disso. Sempre que Deus age como Pai e Filho e Espírito Santo. A distinção entre as 3 pessoas, ela é real, ainda que se mantenha a unidade da substância. Então, aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo, aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai aquele que gera, o Filho aquele que é gerado, o Espírito Santo aquele que procede. E a terceira afirmação que nós temos no dogma da Santíssima Trindade, lembramos lá, a primeira, a Trindade é una. A segunda, a Trindade divina é trina. E a terceira, as pessoas divinas são relativas umas às outras. Porque a unidade divina não é dividida, a distinção real das pessoas entre si, ela reside unicamente
nas suas relações, que refere uma pessoa a outra pessoa. Então, o pai é referido ao filho, o filho é referido ao pai, ou seja, é o pai do filho, o filho do pai. E o Espírito Santo é referido aos dois. Tudo é uno na Santíssima Trindade, lá onde não se encontra a oposição de relação. E por causa dessa unidade, o Pai, ele está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho, ele está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. E o Espírito Santo está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. O Catecismo traz uma pregação de São Gregório Nazianzeno aos catecúmenos na noite batismal, que expressa muito bem a profundidade desse mistério. Eu gostaria de ler essa pregação de São Gregório. Ele diz assim aos catecúmenos: antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Eu vou-la dou como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade e a unidade toma conta de mim. Ora, essa unidade que existe nas pessoas divinas, ela também existe na obra das pessoas divinas. Nós falamos que existe uma maneira de falar de Deus, que falamos de Trindade imanente, é Deus em si mesmo, e também uma outra maneira de falar de Deus, que é a Trindade econômica, ou seja, Deus agindo na história da salvação e na obra da criação. Pois bem, na história da salvação, nós vemos que o projeto de Deus, que ele tem desde toda a eternidade, é comunicar aos homens a sua vida divina. Ele quer levar a humanidade a reproduzir a imagem do seu Filho, graças ao espírito de adoção filial. Ele se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito Santo, prolongadas pela missão da Igreja, para realizar essa obra de sua benevolência. Então toda a economia divina, toda a ação de Deus, é obra comum das três pessoas divinas. Então não existe na Santíssima Trindade uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são três princípios das criaturas, mas são um só princípio. Mas cada pessoa divina cumpre a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. Assim, na linhagem do Novo Testamento, ou na linha do Novo Testamento, a Igreja confessa um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Então, sendo obra comum e pessoal, a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas quanto a sua única natureza. Além disso, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem separá-las de modo algum. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai o atrai e o Espírito o impulsiona. E o fim último de toda a economia, de toda a ação divina, é fazer com que as criaturas entrem na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Desde já, nós somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Nada mais é pensar querendo.
andar crendo e